Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui em mais um vídeo e nesse vídeo eu queria conversar com vocês a respeito sobre leitura em inglês, na verdade leitura de livros em inglês, livros de ficção no caso. Também pode se aplicar a livros de não ficção, mas eu acho que não ficção é um pouco mais complicado de ler em inglês do que ficção. Eu queria dar algumas dicas para vocês que têm vontade de ler inglês, para vocês que já têm um certo nível, que já conseguem ler algumas coisas e que têm desejo de ler também ficção em inglês. Porque eu percebo que algumas pessoas já me perguntaram lá no Instagram como é que eu comecei, se foi difícil, se foi fácil. Já vou adiantando, não foi fácil e ainda hoje não é tão fácil assim, ainda mais que agora eu estou lendo mais clássicos em inglês, né? Quem acompanha o canal percebeu que muitos clássicos que eu leio são no original e clássico é bem mais complicado, bem mais difícil e exige de você um certo treino antes de você pegar um clássico de língua inglesa para ler. E aí eu vou contar assim um pouco de como foi essa minha jornada e do que eu aprendi dessa minha jornada de leitura em inglês e quem sabe com algumas dicas também eu possa ajudar vocês que tenham vontade também de ler livros em inglês. Eu comecei a ler inglês, eu já estava na faculdade e eu estava fazendo um cursinho de inglês também separado, né, desses escolinhas de inglês mesmo, assim, nada muito muito impressionante na questão de conteúdo, essas coisas. Na verdade, eu achava muito repetitiva as aulas, um pouco maçantes também. Mas eu gostava muito de estudar porque o cursinho, ele te dá assim, uma coisa que você dificilmente vai fazer se você estudar sozinho, que é você aprender a gramática, realmente assim, te força a aprender a gramática e te força a falar, dependendo aí do nível em que você estava. A questão é que o cursinho que eu estava fazendo, eu achava que era muito lento, então eu já queria realmente passar para um estágio um pouco mais avançado de conversação, de escrita, de leitura. Eu fiz um caminho tanto contra-intuitivo porque eu não peguei um livro que eu já tinha lido em português, que é a dica que a maioria das pessoas dão, e é que realmente é uma boa dica, gente, porque você já conhece a história, você já conhece os personagens, você já conhece a escrita, então você já vai estar mais preparado, né, para o que você for encontrar ali. No meu caso, eu fiz diferente. Eu peguei um livro de uma série que eu comecei a ler em português, mas que o livro em português ia demorar muito para sair. Eu acabei então lendo o terceiro livro da série em inglês, que foi o The Mark of Athena, do Rick Riordan. Tenho guardado esse livro até hoje, assim, justamente por essa questão emocional, né? Foi o primeiro livro em inglês que eu li inteiro. Gente, olha o tamanho. É enorme o livro. E que é da série Heróis do Olimpo, do Rick Riordan. É uma série que já finalizou, inclusive. Eu lembro que no meu antigo blog, eu acho que eu fiz alguma resenha de alguns livros, no meu Scooby também. Eu lembro que eu não gostei muito da conclusão dessa série, mas esse terceiro livro aqui é muito bom. E assim, gente, eu demorei muito para ler, não foi rápido. Não foi uma leitura rápida, por mais que a letra seja grande, por mais que o livro seja, assim, parece um calhamacinho, né? Parece não, é um calhamaço, mas a letra é bem grande, é bem confortável de ler, porque é aquelas edições econômicas, né? Da Disney Books. E só que, por mais que eu conhecesse a escrita do Rick Riordan, porque eu já tinha lido a série Percy Jackson, então eu sabia que ele colocava muita gíria, muitas piadas, etc. Mas mesmo assim, enquanto foi uma leitura desafiante, porque foi o primeiro livro que eu li inteiro em inglês mesmo. E eu já estava no nível intermediário de inglês, saindo já do nível intermediário, indo para o nível avançado, tá? Então eu não era iniciante. Então aqui já vai a primeira dica. Se você está iniciando a estudar inglês agora, lógico, se você quiser se desafiar, vai na fé. Mas eu recomendaria você primeiro, pelo menos passar do nível básico, sair do nível básico, entrar no intermediário, para que assim você possa arriscar então a leitura de algum livro, de algum conto também, pode ser alguma HQ. Eu já li algumas HQs em inglês e realmente as imagens ajudam na compreensão, etc. Então assim, fica aí essa dica, não vá assim com muita sede no pote. Eu vi casos de pessoas que tinham só o básico de inglês e conseguiam ler o livro inteiro, né? Então assim, mas assim, é mais exceção do que a regra, tá? Então esse aqui foi o meu primeiro livro, eu lembro que eu levei 2 meses para ler, mas eu consegui terminar. E eu sempre fui assim, muito persistente nos meus estudos, né? Dificilmente assim eu desisto de algum desafio que me vem à frente nessa questão mais intelectual de linguagem, de leitura. E eu usei o dicionário sim para ler, mas eu não ficava toda hora pesquisando a palavra no dicionário, no meu caso, porque eu achava que isso estava empacando a minha leitura e demorando mais do que o normal. Então eu só realmente buscava a palavra no dicionário se realmente aquela palavra não fazia o menor sentido para mim.
no contexto, eu não conseguia identificar o que significava, e até hoje eu faço isso, tá, gente? Não é sempre que eu encontro a palavra e vou correndo no dicionário ver o que é. Às vezes eu olho por curiosidade, às vezes não, às vezes eu deixo passar, se ela aparecer de novo e eu não entender, aí sim eu olho, mas se eu entender ali no contexto, então pra mim já é mais do que o suficiente. Então esse aqui foi o primeiro de muitos, na verdade. E, como vocês sabem, a série do Percy Jackson, né, e os Heróis do Olimpo é uma série infanto-juvenil. Livros infanto-juvenis, na pegada do Percy Jackson, são realmente bons. Por quê? Porque é uma linguagem mais fácil, é um inglês contemporâneo. Então, lógico, tem uma outra palavrinha que vai aparecer, alguma gíria, alguma expressão idiomática, nada que o Google não resolva, tá certo? Então, é uma boa dica para você começar. Até mesmo os livros Young Adults, né, que a gente tem por aí, são uma boas dicas para você começar a ler em inglês, tá? Porque justamente por conta da linguagem, que é mais simples, são boas opções para quem está começando a leitura de livros em inglês. Aí eu lembro que depois o segundo livro que eu li em inglês foi o Neverwhere, do Neil Gaiman. Então assim, eu saí de um livro juvenil, né, com uma linguagem mais simples, um inglês mais básico, e fui para um livro adulto, fantasia adulta, contemporânea, do Neil Gaiman, que é assim, um grande escritor que eu sou super fã, eu já fiz vídeo sobre ele aqui no canal. E esse realmente foi muito complicado, mas assim, eu já estava mais calejada. Então, depois de apanhar com The Mark of Athena, quando eu peguei o Neverwhere, eu já estava mais preparada. Claro que o inglês difere, porque o inglês do Rick Riordan é um inglês americano e o Neil Gaiman é britânico. Então, o inglês também deles aí é diferente em algumas coisas. Então aqui também fica outra dica já adiantando, que é importante você saber de onde é o autor que você está lendo, se ele é dos Estados Unidos, se ele é da Austrália, se ele é da Inglaterra, Nova Zelândia, enfim, qualquer outro país. Se ele é um autor que, na verdade, não fala inglês, né, como a língua principal deles, por exemplo, se é um japonês, se é um autor japonês que escreve em inglês, é importante você saber, porque o inglês pode mudar bastante. Pode aparecer expressões idiomáticas que você nunca viu, pode aparecer palavras. A grafia também pode mudar, então a grafia de algumas palavras do inglês britânico muda para o inglês americano também. Então tem todas essas diferenças que você tem que se atentar na hora que você for escolher o livro que você vai ler, tá? Então é bom você saber de onde é o autor. E o Neverwhere realmente eu li mais rápido do que o The Mark of Athena, porque, como eu falei, já tinha apanhado no primeiro livro, então o segundo livro foi mais tranquilo. Lógico, eu demorei também. Foi desafiante, eu usei bastante o dicionário, o Word Reference, que é um dicionário excelente, não só de inglês-português, mas espanhol-inglês, espanhol-português, etc. Um dicionário muito bom, eu uso bastante. O dicionário Oxford também é maravilhoso para definições de palavras em inglês, que às vezes você não acha uma tradução, então você vê a definição lá, isso te ajuda a entender a palavra. Foi muito bom, e porque fez com que eu perdesse o medo de ler outros livros, né? E aí depois do Neverwhere fui pegando outros livros do Neil Gaiman, algumas HQs também, até por fim que eu comecei então a chegar nos clássicos. Nos clássicos, assim, o primeiro que eu li, um clássico mesmo de verdade, foi o The Secret Garden, né? Que é também um livro juvenil. Tem essa edição bem bonita aqui. Mas, gente, foi uma leitura muito difícil, muito complicada. Eu imaginava que seria complicada, mas foi mais complicada ainda, porque tem muita expressão idiomática aqui. Tem muitas palavras coloquiais, algumas palavras em inglês que não são mais utilizadas. Então, esse é o desafio dos clássicos. Você vai encontrar muita coisa que você não vê usada hoje no inglês contemporâneo, e você tem que dar seus pulos aí para conseguir entender. Então, assim, por mais que seja um livro juvenil, não quer dizer, no caso dos clássicos, por ser juvenil, não quer dizer que é fácil, tá? O The Secret Garden foi difícil de ler, e eu devo dizer também que o Anne de Green Gables, que eu também li, isso faz uns 2 anos, né? Eu li a série inteira no inglês, também não foi, assim, mega tranquilo, super fácil, porque a Montgomery é uma autora muito descritiva, e ela usa e abusa de muitas expressões, de muita descrição, de palavras, o vocabulário dela é muito rico. Então, muitas palavras que eu nunca tinha visto na vida apareciam nos textos da série da Anne. No caso, a Montgomery é canadense, né? Então, também tem algumas coisas bem próprias do inglês canadense aparecendo nos livros da Anne. Então, os clássicos têm essa peculiaridade. Nem sempre
Se você pegar um clássico juvenil, infanto-juvenil, infantil inglês, vai ser fácil de ler. Para resumir aqui algumas dicas para vocês, né, baseado na minha experiência, quem sabe isso também ajude vocês. Então, saiba que nível que você está, né, se você já se sente preparado, se você acha que seu inglês já é bom o suficiente para arriscar em um livro, né, grande ali de 200 páginas, ou 300 páginas, ou 100 páginas, né, uma novela mais curta, quem sabe. Seria muito bom se você escolhesse um livro que você já leu em português para reler em inglês, é uma boa também, por isso que eu falei aquela questão de você já conhecer a história, já conhecer o autor, então você não vai assim tão no escuro que nem eu fiz com o Rick Riordan. A terceira dica é, como eu falei também, identificar o país em que o autor pertence, então para você saber qual é o tipo de inglês que você vai encontrar ali, até para te ajudar para quando você for pesquisar alguma palavra, né? Como eu falei, a grafia pode mudar e pode variar, né, entre os países anglófonos. Use sim o dicionário, mas sem neura, né? Então, se você vê que você está entendendo a palavra, mesmo sem ter pisado, mesmo sem ter olhado o dicionário, o que significa aquela palavra, vai embora, vai lendo, né? Não fica presa, não fique numa neura de ficar toda hora abrindo dicionário. Às vezes, como eu falei, você vai entender o contexto ali mesmo e você nem vai precisar olhar o significado da palavra, tá? Então, use o dicionário com parcimônia nessa questão de tradução. E não tenha pressa de terminar de ler o livro, então você vai ter que ter paciência, porque você vai ler muito mais devagar do que você lê um livro em português. Isso é fato, tá? Não adianta você achar que, por exemplo, você termina um livro de 200 páginas em uma semana, em português, você pode pegar o mesmo livro e levar um mês para terminar, se você for ler inglês. Então, assim, esteja preparado para ficar bastante tempo com aquele livro. Então, escolha bem o livro que você for tentar ler em inglês. E aí, sobre a questão dos clássicos, né? Para quem tem vontade de ler clássicos, eu vou reforçar que você precisa já de um certo treino. Então, eu acho que não é uma boa ideia você pegar logo de cara um clássico para ler em inglês, se você nunca leu nenhum outro livro em inglês, né? Seja um livro pequeno, grande, não importa. Acredito que você precisa de treino para poder se arriscar num clássico, mesmo um clássico juvenil, porque como eu falei, os clássicos juvenis não quer dizer que a linguagem é fácil, muito pelo contrário, às vezes é até mais difícil do que um livro mais para adultos, né? Então, é bom você já estar um pouco mais treinado, um pouco mais calejado, né, para antes de você arriscar e pegar um clássico para ler no original. E assim, como eu falei para vocês, eu continuo ainda nessa jornada, eu tô lendo a série do Sherlock toda em inglês, li Dickens em inglês também, acho que li 2 Dickens em inglês, foi muito difícil. A Tale of Two Cities que eu li no ano passado foi um desafio muito grande, né, porque o livro tem muita palavra diferente, muita palavra que não é muito comum utilizar. O Dickens tinha um vocabulário muito expansivo, muito rico. Então, você tem que lidar com tudo isso quando você está lendo um clássico em inglês. Mas vale muito a pena, porque você aprende muito, você expande o seu repertório de linguagem também, na sua segunda língua, terceira língua, enfim, dependendo de onde o inglês se encaixa na sua vida. E você também vai ter mais opções de livros para ler, né? Porque a gente sabe que muitos livros em inglês não chegam aqui no Brasil, não são traduzidos aqui, né? E você fica, infelizmente, se você só sabe ler em português, você fica dependendo da tradução, que muitas vezes não chega. Então, se você conseguir ler aquele livro que você quer em inglês, sabendo que aquele livro vai demorar para chegar em português, ou nunca vai chegar em português aqui, ou não vai chegar tão cedo, né? É uma boa. Isso faz com que você tenha mais opções de leitura. Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais.